Fala, meu querido, você tá no NOK The Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o Que Digam. Aqui você vai encontrar os melhores momentos das nossas lives, então se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Valeu! Mas, ô, Fernando, você falou do Mandzukic, né? É óbvio que no Vasco vira folclore, né? O pessoal tá falando aí que o Vasco quer o Khedira também, né? Então, Candira. o Vasco tá com a torcida invadindo o CT, tá salário atrasado desde outubro e tá falando aí dos caras, né? Mas, eu vou falar real pra você, cara. Eu acho que o Mandzukic é um baita atacante, é um baita camisa 9. E se você me perguntar Hulk ou Mandzukic, eu vou de Mandzukic, cara. Cara, Sem pensar duas vezes. eu tenho dúvida. Eu acho que teve um ponto da live que o Versuti estava aí que eu vou de Mandzukic no Palmeiras também, que eu acho que é o que a gente precisa. Mas eu peguei aqui os números do Hulk são bons, cara. Tipo, eu vejo muita gente fazendo uma análise superficial do Hulk. A grande maioria das pessoas que analisam o Hulk é pelo Hulk que fracassou na seleção. E por que fracassou? Porque eu acho que ele era jogador à altura para aquela Copa, né? Mas a gente sabe que atuou bem pelo Zenit, atuou muito bem pelo Porto, mas não era, para quem está acostumado com jogadores aí de Copa do Mundo, sabe que o Hulk não era a melhor opção não para aquela seleção ali. Agora é o seguinte, eu peguei os números do Hulk, deixa eu só pegar com certeza aqui para não falar nada errado. São 5 temporadas no futebol chinês, isso eu sei de cor. Só para não falar besteira, são 5 temporadas com 145 jogos. Tá? Beleza, é o futebol chinês, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo que passa por lá tem esses números. Então é muito fácil falar assim, por exemplo, eu postei lá na página sobre o Borja. E muita gente falou assim, que era o nível. Era o nível, beleza. Eu até acho justo essa comparação do nível. Só que quando o Palmeiras jogou neste ano, tudo bem que era comecinho de temporada, mas é onde dá para comparar. Com o Júnior Barranquilla, não. Com o Júnior Barranquilla, o Palmeiras jogou sempre, fez bons jogos. Mas a gente jogou com o Atlético Nacional lá na Copa Mickey. E esse nível aí? Então, assim, olha os números. Eu vou primeiro aos números do Borja para depois ir pro do Hulk. Mas, ô Fernando, quem fala que o futebol da China desmereceu o Hulk porque ele estava jogando na China, esse cara provavelmente não acompanha algumas partidas do futebol chinês, porque eu acho que já deixou há algum tempo de ser aquele futebol de bêbado, que ninguém sabe fazer nada, que é aquela coisa bumba meu boi, futebol de criança. Mas assim, cara, os jogos que eu assisti do campeonato chinês, primeiro que assim, tem ótimos jogadores na liga, Renato Augusto, o Arnautovic, o próprio Hulk quando estava jogando. Então, assim, tem jogadores interessantes. Jonathan Vieira, Renato Augusto, a gente tem tem muito jogador, velho. Se eu tenho que ir pegando por time. Paulinho, tem bons jogadores. Paulinho, o próprio Arnautovic que você falou. Calma que tem muito mais, mano. Aí tem o Aloysio, aquele Aloysio Elkson lá, que naturalizou. O cara é muito jogador, não é pouco, não. Tem o Kardec, tem o Fernandinho. E o nível do futebol, quando você assiste o jogo, Oscar. É um jogo legal de assistir, cara. É um jogo intenso, times atacando, é menos burocrático em alguns momentos até que o futebol brasileiro. A gente precisa entender, galera, que o futebol brasileiro ele tá precário, cara. Ele já não tem mais essa diferença toda para uma liga chinesa, por exemplo. De verdade, assistam, baixem aí os aplicativos aí, né? Tem vários aplicativos que você consegue assistir esses jogos ao redor do mundo de graça. E quanto mais você assistir ligas menos conhecidas aí, mais você vai começar a perceber que o futebol brasileiro já não tem mais não tem mais essa disparidade para você falar que na China os caras não jogam nada, não é assim não. É só pensar, Donati, que para você, bate-bola, jogo rápido e pro tiozão, que liga que é mais forte, a colombiana ou a paraguaia? Puxa vida, as duas estão, acho que niveladas. E talvez a colombiana seja um pouco melhor, não é não, Fernando? Eu considero um pouquinho melhor. Você, Donati? Não, eu também vou eu vou na da Colômbia por ter times mais tradicionais aí, mais enjoados, né? Então, e aí a gente viu aí o Palmeiras contra um time paraguaio. Então esse negócio
A Liga Paraguaia, eu tinha a impressão de que ela era melhor na década de 90. Você tinha Olímpia, você tinha Cerro, você tinha Nacional, e eram times complicadíssimos de você pegar na Libertadores. Eu acho que se enfraqueceu muito e a colombiana subiu. Isso, não, tem a mesma análise. Sim, É um pouquinho parecida, é um pouquinho. Vai ter gente que vai achar Paraguai, também não é nenhum absurdo se achar. Mas aí é os números do Borja. Os números do Borja: 34 jogos, 18 gols e 5 assistências. São bons números, não são números ruins. Os números do Hulk são ainda melhores. E isso que eu não estou trazendo do Arthur Cabral, porque esse já nem pertence ao Palmeiras, né? Então o Borja pertence, o Hulk pode vir. O Arthur Cabral tem números absurdos e bons números também em competições internacionais. Então não vale ficar falando, mas a Liga da Suíça. Não, ele jogou a Europa League e fez gol. Já fez gol de bicicleta, 2 gols de letra, vários golaços. Então, peraí, não dá para se analisar só pela Liga. Um centroavante que tá sabendo se posicionar e tá sabendo fazer seus gols. E aqui no Palmeiras tinha uma perna maior que a outra e era gordo para muitos. Então, assim, não dá para entender. Aí a gente vem aqui para o Hulk. 5 temporadas com 145 jogos, 76 gols e 54 assistências. É absurdo os números. É absurdo. Você pega o Lucas Lima, ele tem 1 gol em 2020. Verdade. 76 gols ele teve, Fernando? 76 gols e 54 assistências. E ele teve então tributo ao nome dele. Ele foi reconhecido pelo Xangai. O Xangai fez uma postagem absurda sobre os números dele, agradecendo a participação dele. Então, assim, não foi um jogador que só foi ganhar dinheiro lá. Alguns vão lá só ganhar dinheiro. Esse cara foi lá e performou. Ele conseguiu se tornar até parcialmente ídolo lá dos caras. Sim, você comentou que teve 150 jogos a passagem do Hulk. Então dá 30 jogos, é 145. Isso, né? 145, Então dá quase 30 jogos por ano, né? Que dá 150. Ele fez metade dos gols, cara. Um jogo sim, um jogo não, ele fazia gol. Então a performance dele é incrível, cara. Então, os números dele são bons e eu acho que não dá para você desmerecer só porque a liga chinesa, a gente falou disso agora há pouco. Mas a minha preferência seria o Mandzukic por ser centroavante, mais centroavantão, camisa 9. Primeiro porque eu gosto do jogador, né? Então tem uma preferência pessoal e eu acho que é o que a gente precisa agora. Em relação ao Hulk, eu tenho medo dos valores. Esse para mim é o maior problema nessa vinda do Hulk. Eu penso isso de duas formas. A primeira, ele diz que... Eu acho que tem muita supervalorização em cima disso. Eu acho que ele já ganhou muito dinheiro e que ele não está preocupado com o valor. Então, eu espero que ele prove isso. Eu acho que ele está preocupado com um contrato estável e joga pelo Palmeiras em janeiro. Eu espero que ele prove isso. Essa é a minha condição, porque assim, ele diz que é palmeirense, ele diz que gosta do Palmeiras, que diz que ele já falou que gostaria de jogar aqui. Então vamos lá. Ele tá dizendo isso, que é palmeirense, que gostaria de jogar aqui. Sim. O Juninho Pernambucano, quando disse que é vascaíno e queria jogar no Vasco, foi lá jogar por um salário simbólico. Não tô dizendo que o Hulk, o próprio Robinho, ia ganhar um salário mínimo. Não tô dizendo que o Hulk deveria vir aqui e não ganhar nada. Não é isso. Não é isso. Mas como você disse, o Hulk eu acho que já tem um... Nem quero ficar discutindo a vida financeira do jogador, é responsabilidade dele. Mas ele teve durante boa parte durante longos anos aí, um dos maiores salários do futebol mundial. Então eu imagino que o pé de meia dele tá feito. Agora cabe a ele dizer... Cara, desculpa te cortar. Quem é Goulart perto do Hulk, cara? Desculpa, pega os números da carreira do Goulart. Quem que é Goulart perto do Hulk para você acreditar que o Hulk vai ser um Goulart 2 pontos? Gente, tudo bem você não gostar do Hulk, mas vamos comparar ele a um cara que merece a comparação, né? Pô, vai, continua, Donati. Porque, assim, a gente vê umas coisas, assim, baseado no quê, cara? Que você tá falando isso? O cara jogou demais no Zenit, jogou demais no Porto e jogou demais também no futebol chinês. Com base em quê? Que os caras acham que o Hulk... O problema nunca foi lesão, o cara é um cavalo, é atleta. O medo que eu tenho, eu tô com você, Donati, é pontuar, é salário. Só. Então, porque eu acho que ele tem futebol para desempenhar aqui. Mas voltando, eu acho que ele já tem uma situação estável, na verdade, estável. Então, vindo para o Palmeiras, ele tem que abaixar a pedida. Se ele quiser jogar aqui, ele tem que entender o momento que a gente está vivendo, o Palmeiras, o mundo, né, por conta
da pandemia e tudo mais, então ele tem que entender isso, baixar o salário dele, ele vai jogar aqui, aí não vejo problema nenhum. Ou se a Crefisa quiser bancar, problema da Crefisa. Quiser pagar 2 milhões para ele, problema da Crefisa. O que eu acho que não vale a pena é o Palmeiras se enfiar numa loucura para trazer o Hulk. Isso aí eu seria completamente contra. Agora, se é a Crefisa que vai pagar, ou se o Hulk é baixar o salário aí para entrar num consenso em algo viável para o Palmeiras, sou totalmente a favor da vinda dele, porque eu não tenho dúvidas de que ele tem futebol para jogar aqui. Isso tranquilo. Sabe qual que é o problema do Hulk? Por que eu fiquei indignado com a comparação do amigo? Porque o Hulk, ele ainda desperta, até teve aí um rumor que o Porto tinha procurado ele novamente, mais um clube, foi o próprio Zenit, eu acho. Quem que procura o Goulart? Exceto futebol chinês. Você tá vendo, sei lá, um time da Europa procurar o Goulart? Então não dá para comparar. O Hulk, ele tem um histórico de atleta e positivo como atleta muito maior do que o Goulart. Então, o problema do Hulk, ele é o que o Donati falou, ele é pontual no salário, mas eu acho que se valorizam muito isso. Eu acho que o cara já tá, mano, você é louco. Você é louco. O atleta um dos atletas mais pagos do mundo, cara. Então, assim, o cara não precisa mais de grana, né, tiozão? Não é grana, eu acho que move mais. Não, sim, não. Agora seria bom também se ele viesse aí antes dessas partidas aí, né, cara? Aí seria melhor, né? Porque nós estamos precisando em janeiro. Ele só pode jogar em janeiro por conta de um detalhezinho que é a respeito de regras, né? Não é da Comebol, mas é por conta dos jogadores sem clubes. Eu li isso hoje. Amanhã na live eu trago pro pessoal certinho para não falar nenhuma besteira. Mas ele só poderia em janeiro, ou seja, para final de Libertadores, para Campeonato Brasileiro, né? Fases finais, já poderia estar disponível. Agora eu fico pensando um Palmeiras numa 4-2-2-2 com o Hulk, ou numa 4-4-2. Aí sim, o Hulk e o Luiz Adriano, uma volta de Wesley de um lado. Encaixa-se o Veiga aí, talvez, pelo outro lado, recompondo o meio campo. Zé Rafael e Patrick de Paula, você tá louco. Eu abriria um 4-2-4, com essa dupla que você falou, Zé Rafael e Patrick, ou Patrick e Danilo. Sei lá, a dupla de volantes aí é o de menos. Eu acho que esses três têm capacidade para jogar nesse meio campo. E aí Wesley de um lado aberto, Veron do outro, Luiz Adriano e Hulk. Hulk podendo flutuar aí, sair um pouco mais da área. Eu acho que ia dar muito bom, cara. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!